Meus caros católicos, São Paulo nos fala hoje da epístola um pouco a respeito da lei mosaica. Nos diz o apóstolo como ela foi dada por causa das transgressões e para que pela lei mosaica houvesse um povo que guardasse a verdade e o bem, de modo que a promessa feita a Abraão de que viria o Salvador fosse cumprida de modo adequado, proveitoso para a humanidade. Porém, São Paulo também destaca a eficácia da lei para a santificação das almas. O verdadeiro bem da lei não vinha pela sua mera prática, mas pela sua prática feita com fé no Salvador que haveria de vir. É muito importante, caros católicos, de nossa parte, entendermos bem o sentido das leis, das regras, das ordens em nossa vida. Imersos no liberalismo reinante desde o século XIX, imersos nesse liberalismo profundo, tendemos a ver imediatamente qualquer lei, qualquer regra, qualquer norma, ordem, comando, como algo ruim, aversivo, arbitrário, que restringe indevidamente a nossa liberdade. E vemos a lei, a norma, a regra, ordens como a imposição simplesmente de uma vontade mais forte no lugar da minha vontade, a vontade própria de alguém no lugar da minha vontade. E a nossa tendência diante disso é padecermos as leis, as regras, comandos. Dizemos ou pensamos, dizemos a outros ou pensamos sozinhos, dizemos a nós mesmos: se a lei é essa, se a regra é essa, se a ordem é essa, paciência, vamos fazer. Como se fosse quase um mal necessário. É um entendimento da inteligência, uma disposição da vontade que não ajudam em nada. Na verdade, essa disposição, esse entendimento atrapalham e muito a nossa santificação. Mas como devemos então entender uma lei, uma regra, um comando, qual deve ser a nossa disposição? Vamos tentar ver isso brevemente hoje e precisaremos completar no domingo que vem, falando um pouquinho mais sobre a autoridade, sobre a virtude da obediência. É um tema primordial e que às vezes só de ouvir falar nesses termos, lei, norma, regra, autoridade, obediência, já há um tremor de aversão. Mas devemos então entender catolicamente tudo isso. Primeiro, devemos entender o que é uma lei, uma regra. Uma lei, caros católicos, é a ordenação da razão para o bem comum, feita pela autoridade legítima no assunto e devidamente promulgada. Muito obrigado, padre, mas foi um pouco rápido e um pouco confuso. Vamos explicar. Uma lei é a ordenação da razão para o bem comum, feita pela autoridade legítima no assunto e devidamente promulgada. Uma lei válida, legítima, é isso. Em primeiro lugar, então, caros católicos, a lei é a ordenação da razão. É uma razão, uma inteligência que ordena as coisas e então passa isso para outras razões, outras inteligências, para quem assim ordenem as coisas, e aí entrando a vontade para ordenar. A lei, então, ordenação da razão, não vem do arbítrio, em primeiro lugar,
vem da razão, de uma razão que ordena, que entende as coisas, que é responsável pelo bem comum daquela sociedade, qualquer que seja ela. A lei vem da razão que ordena, que entende as coisas e que então dispõe essas coisas de uma maneira boa e para o bem. A lei vem da razão que entende a natureza humana, que entende as circunstâncias, que entende uma dada sociedade e então dispõe as coisas. A lei é uma ordenação, uma disposição que vem da razão, da inteligência. E com que finalidade? Para o bem comum. A lei não é um capricho, não deve ser um capricho de quem a faz. A lei não é para o bem de um ou outro somente, ou de alguns, de um grupo, mas a lei ordena e dispõe as coisas para o bem comum, para o bem daquela sociedade, seja a família, seja a paróquia, um apostolado, uma escola, uma arquidiocese, um país, a igreja. A lei vem da razão e ordena as coisas para o bem. E qual bem? Para qual bem? O bem comum. A lei deve favorecer o bem comum. Bem comum que leva em conta o bem material, mas sobretudo o bem espiritual, o bem da virtude. A lei favorece a virtude, ela favorece os membros da sociedade na prática do bem. A lei, para ser legítima, caros católicos, deve então vir da razão, ordenando as coisas para o bem comum. A lei, para ser legítima, no entanto, não precisa ser a melhor lei possível naquela situação. Basta que ela esteja na ordem do bem, realmente. Verdadeiramente levando ao bem. E essa lei pode ser mais fácil para alguns do que para outros, mais de acordo com as inclinações de um do que de outros. Mas ela ajuda o bem comum daquela sociedade sem destruir os legítimos bens particulares. Então, caros católicos, a lei legítima vem da razão. Ela ordena, dispõe as coisas para o bem comum daquela sociedade, dos seus membros. E a lei deve ser feita pela autoridade legítima dentro daquela sociedade e dentro daquele campo. Não é qualquer um que pode fazer uma lei, ordenar as coisas, mas é a autoridade legítima dentro daquela sociedade, naquele campo. Assim, os membros do poder legislativo têm autoridade para fazer uma lei e o presidente para sancioná-la, aprová-la no Brasil. O presidente pode fazer decretos. Um bispo pode fazer certas leis específicas para a sua diocese dentro daquilo que é permitido no direito canônico pelo Papa. Mas um bispo não pode fazer uma lei sobre impostos para o país, por exemplo. Não tem autoridade para isso. Como os legisladores civis não têm direito de fazer uma lei eclesiástica, não tem autoridade legítima para isso. O padre tem autoridade na paróquia ou no apostolado que lhe foi confiado, no que de alguma forma toca o bem espiritual dessa sociedade e dos seus membros. Mas o padre não tem autoridade para determinar o que as pessoas devem comer no seu dia a dia, ou quanto tempo a batata deve assar no forno, por exemplo. Falaremos, como já mencionamos, mais da autoridade no próximo sermão. A lei legítima, caros católicos, é então uma ordenação da razão para o bem comum, feita pela autoridade devida, legítima. E, finalmente, essa lei, para ser lei verdadeiramente, precisa ser promulgada, ou seja, publicada, de modo que as pessoas, os membros daquela sociedade que vão receber essa lei para o bem comum, saibam que a lei existe.
A lei deve ser promulgada, suficientemente publicada, divulgada, para que aqueles que devem praticar a lei saibam que ela existe. Assim, existe, por exemplo, o Diário Oficial da União do Brasil, o Diário Oficial do Distrito Federal, as Acta Apostolicae Sedis da Santa Sé. O padre faz um anúncio público nos sermões, publica nos meios de comunicação devidos. A lei legítima, caros católicos, que vem da razão, ordena a nossa razão e a nossa vontade para o bem comum, que vem da autoridade legítima e que é devidamente promulgada, não é arbitrária, ela é um bem, ela nos ajuda no bem, a nos mover no bem, coopera para a nossa santificação, para a glória de Deus, para o bom convívio entre nós. E nós temos, caros católicos, basicamente 4 tipos de leis. A primeira delas, a lei natural. É a lei que está, por assim dizer, inscrita na natureza de cada coisa, tal como criada por Deus. Deus, ao criar cada natureza, com a sua natureza, lhe deu certas leis. Deus ordenou com inteligência para o bem comum do gênero humano, para o nosso bem e para o bem comum da maior glória dele, a natureza com as suas leis. E ele é a autoridade legítima em tudo. E a lei natural é devidamente promulgada para nós e em nós pelo conhecimento que a nossa inteligência consegue ter dessa lei. Os primeiros princípios ou os primeiros preceitos da lei natural são muito rapidamente compreendidos, entendidos por nós, quando chegamos perto da idade da razão e alguns deles mesmo antes. Rapidamente uma criança se dá conta que mentir é errado, que pegar as coisas dos outros sem permissão é errado, que bater nos outros sem motivo justo é errado. Ela vai se dar conta disso mesmo que o adulto não explique. Claro, é preciso explicar e evitar essas coisas, mesmo quando a criança ainda não entendeu por si mesma. A promulgação da lei natural se dá pela compreensão que a nossa inteligência tem dessas coisas mais básicas da nossa natureza. A lei natural é boa, está bem resumida nos 10 mandamentos. Não só nos preceitos diretos dos 10 mandamentos, mas nas suas derivações. Agir contra a lei natural é prejudicar a sociedade e a si mesmo. É um pecado ir contra o bem de Deus em primeiro lugar. Essa maior glória dele é ir contra o bem próprio, é ir contra o bem comum. Agir contra a lei natural, pecar, sempre traz também prejuízos psicológicos. Ao final das contas, estamos fazendo algo contrário à natureza. Não estamos dizendo que toda dificuldade psicológica vem de pecados, claro que não. Mas viver em uma sociedade que praticamente vive contra a lei natural, normalizando quase todos os pecados, quer dizer, normalizando a irracionalidade, porque o pecado é irracional. Uma sociedade que normaliza quase todos os pecados, que normaliza praticamente toda a irracionalidade, é uma sociedade espiritualmente e psicologicamente doente que favorece essas doenças em nós. A primeira lei, o primeiro tipo de lei é então a lei natural. Em seguida, caros católicos, temos a lei divina revelada. É a lei que Deus quis revelar. São as verdades de fé, são os mandamentos que não estão contidos na lei natural diretamente, que não podemos descobrir somente com a nossa razão natural, que Deus quis nos dar para o nosso bem. A lei divina, a revelação, jamais contraria a lei natural, mas a eleva. Que Deus seja um em 3 pessoas é algo que devemos
Crer é como uma lei para crer e que nossa razão não poderia descobrir. Mas isso não contradiz nossa razão e é um bem para nós, porque podemos conhecer mais profundamente a natureza íntima de Deus e amá-lo mais profundamente. Que devemos assistir à missa ao domingo é algo que nossa razão não poderia saber sozinha. Nossa razão sozinha sabe que devemos cultuar a Deus, adorá-lo, mas que devemos separar um dia obrigatoriamente para santificar esse dia e ir à missa, vem da revelação. Que devemos receber os sacramentos, vem da revelação. Essa lei divina vem de Deus e é promulgada na revelação, quer dizer, na tradição católica, com T maiúsculo e na Sagrada Escritura, tal como interpretadas constantemente, infalivelmente, pela Igreja de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Que a Igreja faça isso e tenha o poder para isso, para interpretar e nos dizer a revelação a partir da tradição católica, com o T maiúsculo da Sagrada Escritura, é algo que sabemos também pela revelação divina. Em seguida, caros católicos, nós entramos no campo das leis humanas. Em primeiro lugar, as leis humanas eclesiásticas da Igreja. São aquelas leis feitas pelas autoridades da Igreja na sua esfera. A lei da abstinência de carne às sextas-feiras é uma lei universal dada, então, pelo Papa, por exemplo. E ela é conforme à lei natural, que nos mostra que devemos mortificar, nos privar de algumas coisas, ainda que lícitas, para termos maior domínio da nossa inteligência e da nossa vontade sobre as paixões, para ordenar todo o nosso ser à verdade, ao bem, a Deus. Nossa razão, a lei natural mostra isso. E a lei revelada também nos mostra isso. Então, uma lei boa que ordena, uma lei eclesiástica humana que vem da Igreja boa. E assim pode ser com dioceses, paróquias, capelas. Então, a lei humana eclesiástica. E, finalmente, temos as leis humanas que podemos chamar de civis. Leis feitas pelas autoridades civis no seu âmbito, no país, no estado, na cidade, associações, empresas, na família. As leis humanas, sejam elas eclesiásticas ou civis, devem estar sempre de acordo com a lei natural e com a lei revelada. As leis humanas, eclesiásticas ou civis, devem favorecer, ainda que remotamente, a prática da lei natural e da lei revelada. Por exemplo, a lei de trânsito, que há duas mãos, uma num sentido e outra no outro. Está de acordo com a lei natural, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. É uma ordenação da razão. Em algo tão simples, imaginemos se não tivesse essa lei, o caos que seria, a discórdia que seria gerada. Se já com leis há tantas brigas no trânsito, tantas impaciências, murmurações e revoltas. Imagina se não houvesse lei nenhuma. A lei ordena, é boa, se é verdadeiramente uma lei. A lei legítima, caros católicos, é boa, ainda que nos desagrade sensivelmente, ainda que nos seja difícil em algum ponto. Nós devemos encarar assim as leis como algo bom. Claro, desde que seja uma lei efetivamente que ordena a razão para o bem comum, vinda da legítima autoridade devidamente promulgada. Se do contrário, não é lei, se não houver todos esses pontos que explicamos. Nós devemos encarar as leis como algo bom. Do contrário, vamos manter um espírito de oposição, de reclamação, de murmuração, que é errado, que não condiz com a realidade, que prejudica tudo, prejudica a nossa alma, o bem comum e ofende a Deus. Terminaremos ao final cumprindo a lei, no mais das vezes, mas com essa disposição vamos cumprir sem mérito, sem proveito, voluntariamente contrariados.
não tiraremos frutos de virtude, de santificação, de glória para Deus. Então, ainda que eu esteja contrariado sensivelmente com uma lei, ainda que eu veja que ela não é a melhor possível, que poderia haver melhores, eu procuro cumpri-la aderindo a ela, sem ficar murmurando, repisando, procurando aderir a ela, vendo que essa lei legítima, ao final das contas, vem de Deus. Que obedecendo a ela, obedeço a Deus, por meio das autoridades legítimas. E que Deus então vai tirar enormes frutos disso, ainda que não seja a melhor lei possível, uma visão sobrenatural da sociedade. Começando pela família. Essa visão sobrenatural é muito importante para termos força e cumprir leis, regras, normas, ordens, mesmo quando estamos internamente contrariados, não favorecendo essa contrariedade. Procurarmos aderir, fazer por Deus, que está por trás dessa lei, dessa norma, dessa ordem. Procurar aderir a ela com esse bom espírito por Deus, ver a vontade de Deus, sem espírito de murmuração e de reclamação, que tornará tudo mais pesado se eu tiver esse espírito. Contrário, se eu procuro fazer por Deus, vendo o bem que se pode tirar da própria lei e de praticá-la com espírito sobrenatural, tudo ficará mais leve, pouco a pouco. Claro, é possível tentar melhorar uma lei pelos meios legítimos dentro daquela sociedade, sem revoluções, sem agir com mau espírito, sem sedições, e vendo se a mudança vai produzir efetivamente frutos maiores do que os prejuízos causados pela mudança. Pois a mudança de uma lei boa, ainda que não seja a melhor, uma mudança de uma lei boa já causa um certo prejuízo na sociedade. É preciso então ver se a mudança, se a melhora com a nova lei realmente compensa os prejuízos da simples mudança. Se alimentarmos, caros católicos, um espírito de reclamação, de murmuração, de revolta, diante de leis legítimas, estaremos usando o mesmo caminho dos revolucionários, de direita e esquerda, dos liberais, dos comunistas e socialistas, dos revoltosos materialistas ou dos revoltosos espiritualistas. Não reformaremos jamais a sociedade se não compreendermos o valor da lei para a nossa liberdade. Se não compreendermos que uma lei boa ajuda a sociedade e, ao final das contas, cada um de nós a se mover no bem. Não reformaremos jamais a sociedade se não compreendemos o valor da lei para a nossa santificação e para a glória de Deus no seu cumprimento com bom espírito. Pode ser que uma lei legítima me prejudique materialmente em um ponto. Que ela seja mais difícil para mim por algum motivo. Mas isso não significa que ela seja então ruim. Que ela não vai prejudicar propriamente a minha virtude. Uma lei boa não vai me obrigar a fazer algo mal, pecaminoso. E lembremos-nos, a lei é feita em primeiro lugar para o bem comum, sem aniquilar, sem destruir o legítimo bem particular, claro. Assim, caros católicos, entender o sentido de leis, regras, normas, ordens, entender que são boas e não uma espécie de mal necessário a padecer, a sofrer, a aceitar porque não tem jeito. Entender que leis, regras, normas, ordens são boas, que elas vêm de Deus, ao final das contas, e agir seguindo esses princípios é algo que muda a nossa vida. Muda a nossa vida na família, no trabalho, na sociedade, na igreja. Nosso Senhor, Ele mesmo nos dá o exemplo, seguiu perfeitamente a lei mosaica e a lei civil de seu tempo.
A lei mosaica era uma lei imperfeita diante da nova lei que era o próprio Jesus, e ele seguiu a lei mosaica. Que exemplo tremendo. E ainda temos, claro, o exemplo de Nossa Senhora, perfeita observadora da lei natural, da lei mosaica, da lei evangélica e da lei civil. Sigamos então o exemplo de Nosso Senhor, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e sigamos o exemplo de Nossa Senhora, a mais perfeita criatura saída das mãos de Deus. Temos esse bom espírito diante das leis legítimas, boas, que ajudam a nossa liberdade, nos ajudam a nos mover no bem, formam em nós boas disposições, boas inclinações de virtude, nos ajudam na nossa santificação. Espírito sobrenatural, na observação de leis, regras, ordens e normas. É necessário para mudarmos a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.